Bom dia! Como seria estar no lugar dos outros? Você já se questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? Você já se questionou o que faz as pessoas quererem estar próximas uma das outras, ajudar sem nada em troca? Já se questionou por que as pessoas são boas? Por que há bondade no mundo? É uma resposta muito difícil e levaríamos o ano todo para tentar responder. Mas a gente pode identificar duas atitudes e duas características na personalidade do ser humano através da bondade. A primeira é reconhecer a humanidade do outro, estendendo a ele a preocupação e o cuidado que se tem para consigo. Reconhecer que o outro também é humano e reconhecer nesta humanidade a capacidade de buscar ajudar, buscar se preocupar, buscar entender que o outro também é um ser humano e também merece ser cuidado. Segundo, colocar-se no lugar do outro para entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. Ora, colocar-se no lugar do outro e entender o que se passa, o que está por trás daquela pessoa, o que aquela pessoa necessita. Essas duas características são fundamentais a todo ser humano e são características que nós devemos exercitar ao longo da nossa vida. Nós até temos um nome para isso, colocar-se no lugar do outro, empatia. A capacidade de colocar-se no lugar do outro, a capacidade de olhar com os olhos do outro. Mas o que é empatia? Conceitualmente, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscar colocar-se mental, afetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolve. Isso não significa, é claro, que se colocar no lugar do outro é para justificar as coisas erradas que o outro faz. Não. É no sentido de você olhar com os olhos do outro. É no sentido de você sentir o que o outro sente. É no sentido de você ter compaixão. É no sentido de se colocar no lugar do outro e olhar a partir do outro. Ou andar com os sapatos dos outros. Para você poder entender e perceber a realidade do outro a partir do olhar dele. Entender a realidade a partir dele, não a partir do nosso ponto de vista. A empatia é a capacidade que nos define enquanto seres humanos. Somos capazes de sentir, somos capazes de nos colocar, de pensar como o outro. É claro que isso é um exercício constante no nosso dia a dia. E é claro também que se colocar no lugar do outro não é que você tenha que deixar de ser você e se transformar na outra pessoa. Claro que não. Mas você vai analisar e julgar alguma coisa a partir do outro, a partir do ponto de vista do outro, e não apenas do seu ponto de vista. Por meio da empatia, podemos agir com bondade, proporcionando o bem que os outros esperam e evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Então, a empatia é a capacidade que a gente tem de tentar minimizar um pouco as dores alheias, minimizar os sofrimentos alheios e proporcionar aos outros o bem que nós queremos a nós mesmos. Então a empatia é um exercício constante e necessário para que a sociedade possa caminhar com harmonia. Mas a empatia não é assim uma coisa tão fácil, né? Vamos ver aqui. O sentimento de empatia pode surgir entre pessoas que são muito diferentes entre si. Não é necessário ser igual ao outro. Não é necessário pensar como o outro. Não é necessário ter os mesmos gostos que o outro. Não, às vezes pessoas totalmente diferentes podem sentir e ter empatia uma pela outra. E o que proporciona isso então? Veja, é a condição humana. Todos nós somos seres humanos. Todos nós temos a condição e a condição humana, pessoal. Essa condição ela envolve a capacidade de sofrer, de sentir, assim como também a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou felicidade para si. Todos nós sofremos, mas todos nós queremos o bem para nós. Então, o outro também é humano, então o outro também sofre, então o outro também busca felicidade. Então eu também posso proporcionar a ele, talvez, um pouco de felicidade, amenizar o sofrimento, mas para isso eu tenho que me colocar no lugar dele.
Para isso eu tenho que entender e perceber a realidade, perceber o que está acontecendo a partir da visão dele e não a partir do meu modo de ver, do meu modo de sentir e do meu modo de pensar. Eu tenho que fazer um exercício de sair de mim mesmo e entender o outro, né? Entender o outro no seu sofrimento, entender o outro naquilo que lhe falta, para que assim eu possa ter essa atitude de empatia e de cuidado pelo outro, tão necessário hoje em dia. Mas não é tão fácil. Muitas vezes é difícil a empatia. Muitas vezes nos deparamos com situações em que a insensibilidade de alguns acaba ampliando os sofrimentos dos outros. Às vezes um comentário, às vezes um julgamento, às vezes não entender o porquê que o outro está sofrendo da maneira como está sofrendo, ou às vezes não entender o porquê o outro sente algo de maneira tão diferente de mim. E a empatia é isso, é se colocar no lugar dele, tentar entender como ele entende. Isso não é fácil, pessoal. Tem os desafios. Não se colocar no lugar do outro pode gerar pré-julgamentos e até mesmo julgamentos que são maldosos. Julgamentos, esta palavra é tão complexa e causa tantos males, causa tanta destruição, tanta dor. Nós não podemos julgar os outros. Se nós tivéssemos um pouco mais de empatia e nos colocar no lugar do outro antes de falarmos, antes de julgarmos, antes de opinarmos, antes de pensar em falar, muitos dos comentários maldosos seriam evitados. Então, se colocar no lugar do outro e entender a dor do outro a partir do seu olhar. É como se fosse um exercício. Você pega o seu sapato e coloque que outra pessoa vai usar o seu. Vamos fazer assim, né? É calçar o sapato do outro. Calçar o sapato do outro, mas o que significa isso, professor? É ver a vida a partir do ponto de vista do outro. Todos os desafios, as dores, sofrimentos e alegria que o outro sente e tentar entender isso, para que ao entender isso nós não sejamos maldosos, para que ao entender isso a gente possa ter um pouco mais de compaixão. A empatia gera compaixão, a empatia gera entender o outro, entender as dores, entender os sofrimentos e ajudar se possível. E é claro que isso não é ser o outro, não. E é claro que isso também não é justificar tudo que de errado o outro possa fazer, claro que não. Mas é buscar entender, compreender e perceber que tudo aquilo que é humano não me é estranho, ou seja, todos nós somos seres humanos. Todos nós entendemos e percebemos a vida, cada um à sua maneira. E todos precisamos ser compreendidos, cuidados, e todos nós necessitamos que haja esta empatia, que haja essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de não julgar, de não levantar julgamentos sem que antes pense quais as consequências que isso pode trazer, sem que antes se coloque no lugar do outro e entenda a realidade do outro a partir do outro e não a partir de mim mesmo, tá? Por isso, nono ano, a empatia ela é essencial para a convivência humana. Colocar-se no lugar do outro, sentir como o outro, olhar a vida com o olhar do outro, olhar a vida pelos olhos do outro. Isso são atitudes essenciais para que sejamos seres humanos, cada vez mais humanos e cada vez mais plenos de humanidade. Bom, pessoal, que possamos exercitar a empatia ao longo da nossa semana, ao longo do mês, ao longo deste ano que tanto pede esta empatia, essa solidariedade entre nós. E é claro, nós temos um exemplo de empatia, que são o voluntariado, o trabalho voluntário. Os voluntários são indivíduos que acolhem uma causa a fim de trabalhar por ela em benefício dos outros e sem receber remuneração por isso. O voluntário ele tem essa empatia, ele se coloca no lugar do outro e ele tenta minimizar os sofrimentos e as injustiças. E ele tenta ajudar o outro naquilo que ele pode. E aí nós temos dois tipos. O voluntariado contínuo, né, que se realiza em organizações não governamentais ou em outros âmbitos da sociedade. E nós temos o voluntariado... desculpa pessoal, aqui tem um errinho. O voluntariado não contínuo. Trabalho voluntariado não contínuo.
realiza-se. O trabalho voluntariado pode ser momentâneo, ocorre em resposta a situações de emergência, como acidentes e catástrofes, momentaneamente, por um determinado período. E depois, agora está certo, trabalho voluntariado contínuo e realiza-se em organizações não governamentais ou em outros âmbitos da sociedade. É aquele trabalho que se dá ao longo de todo o ano, ao longo de um período muito maior, não só num momento de acidente ou catástrofe, não. É um voluntariado que se dá ao longo do tempo. E o voluntariado contínuo ele se desenvolve muito hoje em dia. Há diversas campanhas que visam o incentivo ao trabalho voluntariado. Então, o voluntariado é só um dos muitos exemplos que nós temos da empatia. Então você pode ser um voluntário, você pode ajudar momentaneamente, no momento de dificuldade, o seu amigo, ou você pode fazer trabalhos voluntariados de forma contínua. Não importa o jeito que seja, não importa o tamanho do seu trabalho, não importa o tamanho da sua empatia. O importante é ter empatia, colocar-se no lugar do outro. Tá bom, pessoal? Então que nós possamos exercitar a nossa empatia ao longo deste ano e possamos sempre olhar a vida a partir do olhar do outro, buscar entender o outro como um ser humano digno de respeito, digno de cuidado e, quando necessário, também digno de correção, para que ele possa se tornar também um ser humano melhor e pleno de sua humanidade. Até mais, pessoal. Nos vemos numa próxima aula.